Começou? Boa tarde, pessoal. Então, dando início à continuidade de mais um mini curso de treinamento de Econ. Hoje teremos o Eduardo Kersh, que irá apresentar o software StatGraphic. Desde já agradecemos a presença de todos e o link ficará disponível no grupo posteriormente para que vocês possam assistir novamente. Olá, Kersh. Boa tarde, José. Obrigado pelo convite. Então tá, aqui eu vou começar falando, voltando lá, resumindo o que a gente teve lá no curso de estatística. Não vou aprofundar muito na parte matemática. Se alguém quiser, depois eu posso enviar o PDF ali que explica tudo. Até porque, para fazer o que a gente precisa ali no software, não precisa saber muita coisa ali sobre, enfim, quadrado médio, aquelas coisas todas lá. Basicamente, a estatística serve aqui, né, para avaliar se as médias que são muito próximas e os desvios que são muito próximos, se há realmente uma diferença significativa nos valores encontrados, né? Então, aqui já tendo uma exemplificação assim do para que serve a estatística, né? Mas enfim, né? Uma das perguntas que eu sempre faço na minha vida, para qualquer coisa que eu vou fazer, é para que eu estou fazendo isso, né? Então, não só para estatística, mas para tudo na vida serve para ver isso. Exemplificando aqui, né? Eu peguei um gráfico da dissertação da Tabata, que basicamente ela avaliou ali a densidade quando ela foi variando os níveis o teor de reforço que ela usou, que é resíduo de poliestireno, e a gente pode ver aqui que as médias estão muito próximas, né? Tipo 0,9057, de 0,8976, 0,8744, muito próximas. Então, como é que a gente sabe se realmente aumentou, diminuiu, se teve um decréscimo na densidade, se a gente não faz uma análise um teste de média, né? Depois da análise de variância, para verificar se houve ou não. Então, a análise estatística vai servir para isso. Já adiantando, esse gráfico aqui ele não está bem representado, porque a gente primeiro começa representando com a letra A o valor de menor, o valor de menor, a média com menor valor, por exemplo, aqui seria, ao invés de 0,9057, seria o 0,8361, aí depois viria o 0,8655 com a letra B, esse também B, e depois C e C, tá? Só para adiantar essa parte aí, porque depois eu vou voltar também. Aqui também eu peguei no artigo ali, que eu achei na internet. Aqui, basicamente, o autor ele disse que houve um incremento depois da exposição de tubos, né? Ele fez a compressão radial ali. Esse paper é do Humberto, eu espero que ele não fale comigo depois disso. Ele fez a análise estatística, só que, ao meu ver, não está bem representado, porque não dá uma ideia clara ao leitor, assim, por exemplo, sobre o aumento ou não das propriedades, né? Por exemplo, aqui, em compressão, o strength aqui, né, que é a tensão máxima de ruptura, para os anéis, quando submetidos a 7 dias de exposição, aumentou, só que não se sabe muito bem se aumentou realmente, se o aumento foi realmente significativo, né, porque, enfim, não dá uma ideia clara, assim, ao leitor. No texto, ele, inclusive, citou isso, só que, ao meu ver, fica muito confuso quando tu está lendo o trabalho, de entender, assim, por exemplo, não houve um aumento significativo no ângulo de 55, por exemplo, com 7 dias de exposição. Aí, tá, mas, tipo, não tem letra, não tem as estatísticas de teste, não tem o valor P, então eu vou também mostrar como que representa isso no final, tá? Para quem não sabe, a ANOVA, então, é a análise de variância simples, só que o nome é abreviado, a ANOVA. A nova, então, ela compara médias, não tem nada de variância, apesar de eu particularmente achar mais interessante a gente representar a variância quando a gente está escrevendo os papers lá, por exemplo, porque dá uma ideia mais clara ao leitor ali enfim, do percentual do desvio, né, que a variância representa. Eu vou falar aqui primeiro sobre análise de variância de fator único. Então, ou seja, one way, ela é um modelo de experimento, também conhecido como completamente aleatório, né? Se propõe a examinar diferenças
existentes entre mais de 2 grupos, os quais são chamados níveis, em termos de uma característica específica que é chamada de fator, né? Ah, Kersh, eu não me lembro o que é fator e o que é nível. Tá, então aqui é o seguinte, ó. Aqui é uma tabela do meu trabalho ali, que foi publicado agora. Estão Quem é que vai gravando, falar? né? Ah, Estão gravando. tá, não interessa, né? Mas essa parte era de propósito, tá bom? Para quem não lembra, tá? O que é fator, o que é nível, eu vou explicar agora, tá bom? Aqui, por exemplo, eu usei as aramidas lá do Vinícius, modificada lá com os líquido iônico, e usei elas variando o teor e o tipo de tratamento que eu fiz na polpa, quer dizer, o Vinícius fez na polpa, né? Então, o que é fator e o que é nível? Nesse caso, os fatores são o tratamento da fibra e o teor usado, né? É meio óbvio, tipo, o teor que eu usei e o tratamento. Dentro de cada fator, a gente tem 3 níveis, certo? Ou seja, os níveis são aramida tratada sem nada, aramida tratada com um líquido iônico, que é, no caso, o H2C, e com esse C4Cl aqui. Não vou falar nada de química aqui, porque senão vai confundir muita coisa. E o outro nível dentro do segundo fator, que no caso é o teor, é o 0,1, 0,5 e 1, percentual em relação à espuma, tá bom? Essa parte é muito importante porque depois eu vou mostrar como é que vai ficar representado isso no software. Então é importante que a gente entenda essa parte aí. Por exemplo, a Roberta lá, quando ela faz o tratamento com silano lá na celulose, ela tem tratado com silano e sem tratado com silano. E ela tem 3 diferentes teores que ela usa na epóxi. Então, a gente tem 2 fatores, ou seja, o teor e o tratamento, e 2 níveis dentro de cada fator, tá? Então, é sem tratamento, com tratamento, e 3 diferentes percentuais que usa, tá bom? Acho que deu para entender mais ou menos, tá? Depois eu vou mostrar o software, se alguém não entendeu, ficou, não entendi nada, eu vou mostrar depois, tá? Sobre os valores que a gente tem que representar depois, quando a gente vai escrever o artigo lá e que vão dar, que o StatGraphic vai mostrar para a gente lá, depois que a gente fizer a análise a nova, né, a análise de variância e o teste de média, vão ser a estatística de teste. Eu não vou entrar aqui sobre a matemática, mas ela é basicamente a razão dos graus de liberdade associados entre os grupos que a gente está analisando e associado dentro do grupo que a gente está analisando. Eu também não me lembro muito bem do que influencia, mas enfim, está aqui. Então é o seguinte, se a hipótese nula, que é o H0 aqui, estiver correta, a estatística de teste deve ser aproximadamente igual a 1. Ou seja, todas as médias vão ser iguais. Então, por exemplo, se a gente voltar aqui, nessa tabela aqui, no gráfico aqui da Tabata, se todas as médias fossem iguais, teriam tudo a mesma letra e o F seria perto de 1. Por isso que eu falei lá no seminário dela, por que teu F está tão alto se as médias são iguais? Eu acho que era até outra propriedade que ela até olhou. Mas, enfim, é isso, entendeu? Tipo, nesse caso, os graus de liberdade vão ser muito próximos aqui, por isso que a estatística de teste ela tende a 1. Eu não vou falar nada sobre matemática, cada um desses graus de liberdade estão mais simplificados lá no material. Então, se rejeitar a hipótese nula, ou seja, pelo menos uma das médias dentro das que tu está comparando for diferente das demais, a estatística de teste vai ser maior que o F-alfa, que é o outro valor que a gente calcula. Tá? Isso aqui foi o que deu um último trabalho aí que eu fiz. Aqui dá para ver, então, por exemplo, aqui eu separei, porque aqui, no caso, são 2 fatores que eu analisei, né? Que nem lá as aramidas, tratadas lá com teores diferentes. Aqui, acho que era até módulo aqui. Dá para ver aqui que é tudo a mesma letrinha, então quer dizer que as médias são todas iguais. E a estatística de teste está perto de 1. O Sandro não gosta que eu represente a estatística de teste e o valor P, só que eu boto, porque tem que botar, entendeu? Tipo, como é que tu vai... É a mesma coisa. Meu, deu tudo igual. Tá, mas em comparação com o quê? Por que que deu, sabe? Enfim. Então tá, a estatística de teste serve para isso, para comprovar, então, que a nova tem pelo menos uma das médias diferentes, e o valor P está relacionado com a confiabilidade do teste, ou seja, se o valor P
for maior que 0,05, quer dizer que tu está fazendo um teste de média, que eu vou explicar depois o que é um teste de média, e, enfim, com uma confiabilidade maior que 95%. Se o valor P se o valor P for menor do que 0,05, quer dizer que a tua confiabilidade está em 95%. Se o teu valor P é menor que 0,01, a tua confiabilidade é 99%, tá bom? O valor P, então, ele é relacionado à confiabilidade do teste e à estatística de teste em relação à hipótese nula, tá? Tem que representar os dois quando tu for representar os valores. E se vocês quiserem saber o que é o que, depois vocês podem consultar lá no PDF, tá? Aqui eu botei o que eu já falei, né? Relaciona os graus de liberdade, a quantidade de famílias da análise de variância, e o alfa relaciona a confiabilidade da análise de variância e ao teste de média. No certo é representar os dois. Quando tu rejeita a hipótese nula, tu quer dizer que pelo menos uma das médias, então, é diferente das demais, né? Para saber se tem mais de uma média diferente, aí tu tem que fazer o teste de média, que daí sim são os procedimentos de Tukey-Kremer e LSD de Fischer. Vai passar um caminhão. Passou o caminhão. Cada teste desse, vocês vão ter que eleger se baseando basicamente nos resultados que vocês têm. Por exemplo, eu sei que era para aumentar a rigidez no material quando eu boto carbonato de cálcio. Ah, não aumentou. Aí tu vai ter que avaliar se tu teve uma amostra que não deu um resultado confiável, se se o teste que tu escolheu é adequado para aquele tipo de amostra, para que tu está avaliando. Enfim, tu vai ter que basicamente ir brincando no software ali e vendo o que tu vai ter de resultado. Tipo, agora eu vou explicar quando eu for fazer ali os testes de média, mas é basicamente isso. Tu vai ter que ir jogando ali, vendo o que dá, e a partir disso tu vai gerar um resultado para tua análise estatística que tu vai discutir lá na tua discussão do teu trabalho, tá? Então, eu vou passar para o software aqui, porque até agora eu falei, não tem nada de prática, né? Então, eu já vou passar aqui, tá? Eu vou pegar os dados aqui desse trabalho que eu fiz, desse último que eu submeti, para ficar brincando, tá? Então, primeiro eu já vou mostrar para vocês como é que eu tenho que organizar os dados para depois botar lá no software, jogar lá, que ele já faz tudo sozinho, tá? Entrar aqui nos resultados. O Cash, qualquer coisa tu pode já iniciar o programa, o StatGraph, para falar alguma coisa sobre ele, não? Já vou botando aqui. Ó, quando a gente for fazer lá... É que, tipo, depois eu vou ter que mostrar mais coisas, mas ele vai abrindo aqui. Depois que tu recebeu os resultados lá do teu ensaio, por exemplo, mecânico, que é basicamente a gente usa mais para ensaio mecânico isso aqui, né? Claro, vocês podem comparar a morfologia, que nem eu faço lá na mesa espuma, densidade, qualquer coisa. Mas é mais para mecânico. Mas, por exemplo, análise térmica, tipo, qualquer coisa de análise térmica não tem, porque não tem uma média. Não tem valores reais que tu produz lá, né? A Roberta até me pediu esses tempos ela fazer um teste de média. Só que, tipo, lá no Thermokinetics, lá tu já vê um resultado, uma média e um desvio, né? Então, tipo, tu não tem valores descritos ali, né? Então, tu não pode ter uma média para tu comparar os valores dentro da média, né? Então, é mais para ensaio mecânico, morfológico, densidade, essas coisas assim. Então, aqui, ó. Ai, por que faz isso comigo? Aqui, basicamente, eu separei. Eu tenho dois fatores, né? Que nem eu falei para vocês: o teor de aramida e se tem o tratamento ou não com os líquido iônico, tá? Aqui é EP, quer dizer que é epóxi pura, e EPAP é epóxi com aramida, tá? E EPAP C4Cl é com os líquido iônico, tá bom? Meu Deus. Tá? Aí é o seguinte, como eu faço, tá? Vocês aprenderam de outro jeito lá com o Deluzes, mas o que eu faço é assim, ó. Por isso que eu não queria gravar, porque ele pode achar que eu tô fazendo errado, tá? Mas eu faço assim.
porque no final das contas dá na mesma, e enfim. Aqui a gente tem dois fatores, né? A gente tem o tratamento da aramida e o teor que a gente usa, tá bom? Então a gente tem que separar, quando a gente for fazer o teste de média, os dois fatores. Eu separo. Dá para usar os dois juntos? Dá para usar os dois juntos. Só que tu tem que separar, porque eu faço o teste de média one way, só que eu faço, tipo, 3 vezes para cada fator dentro do grupo. Então, eu separo eles, porque quando tu bota ele no programa, para análise de multivariável, ele não dá todo o resultado quando tu tem ali na análise one way. Então, tipo, separem por fator, por exemplo, aqui os fatores que eu já falei ali, que é o tratamento e o teor, e aqui os resultados. Aqui é módulo, acho que é ruptura e deformação, tá? É isso aí, módulo, ruptura e deformação, tá? Aí aqui é o seguinte, a gente vai ter uma coluna, então, para um fator. Ó, aqui eu só analisei primeiro o primeiro fator, tá? Que no caso é o tratamento, tá? Aqui é sem nada e com Ziglione, tá? E aí tu vai, então, comparar, bem barbado, que nem você já faz 300 vezes, análise de variância, análise simples, tá? Aí tu vai, variável dependente, vai ser o teu, aqui o módulo, no caso, e o fator vai ser o fator, né? Um dos fatores que tu tá analisando, tá bom? E aí tu vai em todos aqui, porque tu vai ver várias coisas, e vou mostrar o que é o quê. Isso aí tá tá descrito lá também no PDF lá, que eu vou mandar depois para vocês. Aí, então, aqui é o resumo da análise como um todo, assim, tá? Primeira caixinha, tá? Ele vai mostrar a média de cada família, desvio de cada família e o coeficiente de variação. O que eu reporto? A média e o coeficiente de variação. Ah, por que tu bota o coeficiente de variação não em desvio? Porque tu pode comparar, tipo, aqui tá alto pra caramba, tá 8 e 13. Por que tá alto? Porque, tipo, eu vou ter... Aqui eu tô comparando todas as médias desse líquido iônico aqui, sabe? Tipo, quando eu tenho nesse caso aqui foi o que eu discuti no trabalho. Quando eu tenho um valor ali intermediário, que era o 0,4% de fibra ali, eu não tenho tanto, aumenta as propriedades, entendeu? Por isso que o desvio aumenta. Então, aumenta o módulo, aumenta a rigidez, resistência, aumenta tudo, tá? Então, por isso que aumentou o coeficiente de variação aqui. Ah, mas daí vão reclamar. Você não reclamou para mim ali. Daí, eu vou mostrar como é que representa, tá? Já mostro. Já primeiro eu vou mostrar o negócio do gráfico aqui. Aqui, então, tem o razão F e o valor P, tem que representar os dois. O valor P aqui, então, está menor que 0,05, razão F não está perto de 1, então, pelo menos uma média diferente. Foi o que aconteceu, ó. Pelo teste de média que eu escolhi, nesse caso nem sei o que está aqui, mas... deixa eu ver. Ó, opções de ventana, opções de janela, tá? Já que vai ficar gravado aí, opções de janela, tu vê o teste de média que tu usou, por exemplo. Aqui tem vários, ó. Eu não conheço esses outros aqui, eu só conheço o TUC e o LST de Fischer, que foi o que o Delucis ensinou lá no curso, tá? Esse Schiff, bom, não sei o que lá, Duncan, eu nunca fiz, não sei como é que é o procedimento, não sei como é que é os cálculos que eles usam, mas tá aqui, se alguém tiver interesse em fazer estatística na vida, pode estudar isso aí, tá? E aqui a confiabilidade do teste, se eu botar 99, vai mudar. Opa. Vai mudar os valores ali, ó. Para quem não sabe, por exemplo, o Ícaro, não sabe o que é esse X aqui, isso aqui é o A, B, C lá que eu mostrei lá da diferença dos valores. Ó. Quando eu tenho esse X aqui na primeira casa, quer dizer que ele é A. Esse X aqui na outra casa, quer dizer que ele é B. Ah, e esses dois aqui? Ah, então ele pertence aos dois grupos, ele é A, B. Tá, mas e o que que significa isso? Quer dizer que ele é igual para os dois, entendeu? Por exemplo, esse aqui é epóxi sem nada, o valor dela pura, da epóxi pura, nesse caso, para o módulo, ele é igual, tanto quando eu trato a fibra lá com esse tipo de líquido iônico aqui, e quando ela não tem tratamento, entenderam? Pois é basicamente isso que eu tenho que dizer. Ah, mas não aumentou ali o coeficiente de variação, não sei o que lá, não sei o que lá. Aqui eu estou comparando todos os percentuais.
Quando eu for comparar o teor, daí vai dar outro resultado. Eu já vou mostrar o outro resultado, tá? Esse daqui é uma caixa muito importante. Quando tu tem valores discrepantes, ele mostra aqui, por exemplo, vou botar aqui no livro de dados, ó, eu vou inserir uma outra coisa aqui, insertar. Droga. Insertar. Vou botar aqui EP, tá? Vou botar 1 no módulo aqui, por exemplo. Vai dar um valor bem discrepante. Vocês têm um valor muito discrepante que foge, e certo que está errado, ele vai mostrar aqui, ó. Vai estar esse pontinho aqui. Daí vocês clicam no pontinho, aí vão no livro de dados, e aí ele vai mostrar o que está discrepante. Ih, até deu o BO aqui. Acho que... é que ele separou por... Ele deu bug aqui. Claro, tipo, vocês vão botar aqui, vocês vão ter que conferir o que está errado, né? Mas eu acho que... Não sei o que aconteceu. EPAP. 1.347. Tu não colocou o nome lá, eu acho que é isso. É verdade. Não botei o nome. EP. Vai dar. Valeu, Amanda. Ó, tá vendo que aqui tá bem longe? Cara, aqui eu aumentei o desvio, daí ele já deu outros já que estão discrepantes. Mas aí vocês clicam aqui, vão lá no livro de dados, aí ele vai selecionar aqui o que vocês têm de errado. Aí vocês vêm, deleta, subir células, não, senão vai dar bug aqui todo no esquema aqui da coluna. Não. Aí vocês vêm aqui, pronto, tá ali, ó. E agora ficou esse ponto aqui, sei lá. Enfim, tá? Aí agora, isso eu fiz para um dos fatores que eu analisei, né? Que foi o tipo de tratamento. Agora, como é que eu faço para o outro fator? Daí eu excluo tudo, eu nem salvo isso aqui, eu vou fazendo com o que eu tenho no Excel. Porque é muito rápido, sabe? Ele pediu alguma coisa ali, variável, não sei o quê. Aí ele vai dar esses erros aí porque, como eu fiz já o teste de média aqui e tudo, eu não tenho dado para analisar, né? Então ele dá erro. Aí eu vou lá no outro fator, seleciono, Ctrl C, se meu computador deixar, Ctrl V, tá? E aí vai estar tudo de novo. Se eu botar o nome de EF aqui, vai dar certo, né? Aí ele vai dar todos os valores lá. Aqui eu estou analisando outro fator, tá? Aqui deu tudo igual. Mas tu não tá desconsiderando, por exemplo, o que é melhor aí no teu caso? O meu melhor é 0,4 com líquido iônico C4Cl, tá? Tá, mas isso não mostra como é que tá representado isso, tipo, aqui tá tudo igual, então quer dizer que o teor não influencia nas propriedades mecânicas? É, isso aí, tipo, o teor é o que eu coloco nos artigos, tipo, o teor não influencia significativamente no módulo, mas o tratamento sim. E aí, como é que eu represento isso? Num gráfico de barras, por exemplo, que é a melhor forma que eu vejo de representar a interação entre os fatores, que é como tu faz o teste de média multivariável, né? Que eu tenho duas variáveis ali, dois fatores, que no caso é o tratamento e o teor, tá? Aqui tem um exemplo, ó. Isso aqui é do trabalho de espumas, não é desse, mas eu trouxe aqui. Nesse último, o Sandro, inclusive, eu botei a interação, o Sandro mandou tirar, daí eu acabei botando um gráfico de dispersão ali dos testes mecânicos, já para avaliar também o comportamento ali de flexão do material, e já entrei em outras discussões. Mas aqui, por exemplo, dá para ver que esse aqui, ó, foi o que teve melhor, ó, quando eu coloquei 0,5, porque ele teve uma média maior. Então, o certo é tu representar com uma tabela, desse jeito, depois que tu fizer o teste de média, separando os fatores que eu separei, para os dois fatores, e também um gráfico de barras. Porque tu avalia os fatores separados e o outro tu avalia a interação entre os fatores. O que aumentou, o que é melhor, entendeu? Então, tu pode discutir as duas coisas, entendeu? Ou tu também pode botar assim, que nem eu fiz também nesse seu trabalho. Tipo, óbvio que, por exemplo, esse A aqui, eu vou dar um zoom aqui. Óbvio que quando eu usei celulose, por exemplo, e expandi, não sei se vocês lembram da minha dissertação de mestrado, mas eu
Usei celulose em espuma lá e expandi ela dentro de uma caixinha. Daí eu avaliei basicamente quando eu botava mais massa dentro da caixinha e quando eu botava menos massa dentro da caixinha, o que aumentava aqui, por exemplo, na densidade aparente. Então, a espuma pura, quando eu botei uma massa intermediária dentro da caixinha, e quando eu botei uma massa maior dentro da caixinha. E a espuma pura ia com celulose. Para a espuma pura, por exemplo, aqui, ó, eu não preciso nem fazer um teste de média. Aqui é óbvio que a minha média dessa aqui é muito menor do que essa aqui, então não preciso separar os dois fatores, fazer toda a mão ali, tipo, eu só vou fazer para um fator, que é, no caso, a espuma pura, com as 3 massas diferentes, e para a espuma com celulose, porque óbvio que essa aqui está muito maior, né? Então não tem o porquê representar separando os fatores nesse caso. Entretanto, aqui, ó, nessa outra tabela, eu tive que separar os fatores e fazer uma comparação quando eu usava celulose com quando eu não usava e variando também o grau de massa ali dentro da caixinha. Ó. Então, aqui, por exemplo, nessa aqui, na espuma pura, ela deu tudo igual. Ó. Esse aqui, o que é isso aqui? Ah, é as morfologias lá da espuma. Índice anisotrópico, por exemplo, é quanto que a célula da espuma está alongada. No caso, seria uma célula mais assim ou uma célula mais redonda. Quando está mais redonda é menor o índice anisotrópico e quando está mais assim quer dizer que é maior o índice anisotrópico, tá? Isso aí vai variar, vai depender da química do negócio e outras coisas, tá? Mas aqui basicamente o que eu quero dizer é para a espuma pura aqui, por exemplo, quando eu vario a massa dentro da caixinha, tá tudo igual, ó, não mudou a anisotropia, não mudou o alongamento da célula. Agora, quando eu uso celulose, deu para ver que diminuiu, porque eu separei os dois fatores, entenderam? Aqui eu discuti, óbvio, a celulose aumenta a reatividade, daí aumenta a pressão dentro do molde ali, daí não sei o que lá, não sei o que lá. Daí eu discuti em cima do resultado que eu tive, tá? Mas aqui, olhem, vejam bem, se eu não tivesse feito o teste de média, como é que eu ia saber aqui com esse desvio alto a full aqui, ó, para anisotropia, que geralmente a gente tem, porque a gente tem que usar o ImageJ para calcular isso aqui, como é que eu ia saber que aumentou ou que diminuiu, entendeu? Tipo, eu não teria como saber, sabe? E aqui eu também comparei, quando eu usei celulose e quando eu não usei celulose, ela é expandida nos diferentes graus de confinamento, que é a massa lá dentro da caixinha. Tá? Então aqui deu diferente para sem confinamento, a mesma coisa para 30 aqui de confinamento, e diminuiu quando eu usei 50. Então quer dizer que aumentou a pressão, e aí eu discuti as coisas que aconteceu com a espuma ali, né? Tá bom? Aqui eu só trouxe um último gráfico aí, que eu achei num trabalho publicado já. Não quer dizer que está publicado, quer dizer que está 100% tudo. Mas basicamente o cara botou meio que não coerente com o que deve ser colocado assim nos trabalhos, sabe? Então, tipo, ele botou A para todas que eram maiores e depois B, certo? Seria o contrário, né? Tipo, seria A e B e B, tá? Aqui, inclusive, eu nem sei se deu certo esse teste médio, que eu não sei como que ele fez, se foi pelo Excel, enfim. Mas, enfim, eu sei que a Tabata ela fez pelo Excel ali, inclusive, e os valores da estatística de teste, que é o F lá, e os valores do P ali deram diferentes, assim. Então, sei lá, não sei se o Excel usa outra metodologia para fazer os cálculos, mas o estatigráfico que eu saiba foi sempre o que eu fiz, assim, sempre, e é o que, sei lá, o Deluces faz, todo mundo faz, tá? Como é que eu coloco lá? Tá, eu vou fazer análise estatística, o teste de média usando o TUC, como é que eu coloco isso depois no trabalho? Vocês vendo meus papers ali, vai ter um textinho ali, sabe? Daí vocês peguem ali, modifiquem um pouco e sigam usando mais ou menos isso aí, mas é basicamente, foi feito teste de análise de variância simples para ver se as médias foram todas iguais, ponto. Depois foi feito análise de TUC, seguindo o procedimento de TUC, para avaliar se as médias tiveram diferenças significativas. E aí coloca isso lá, tá? Mas é basicamente isso.